Atenção, eu tenho uma palavra para liberar hoje, é uma palavra que Deus ministrou no meu coração essa madrugada inteira, e tem a ver com tudo que nós estamos falando a nível de conquista. Eu sempre disse que Deus ele treina os seus profetas guerreiros e conquistadores em pequenas batalhas, mas com características de grandes guerras. Então eu vou repetir, Deus treina os seus profetas guerreiros e conquistadores em pequenas batalhas, mas com características de grandes guerras. Por quê? Porque Deus não vai permitir, Fernando, que nós passemos nada hoje que não já temos enfrentado outrora. Deus ele é tão íntegro que Ele não vai permitir, Caleb, que eu e você hoje passemos por experiência nenhuma hoje, sem que já tenhamos vivenciado algo numa escala menor antes, para não dizermos assim, poxa, mas eu fui pego de surpresa. Presta bem atenção, eu estou desde domingo falando a respeito de identidade, e o que eu quero que você entenda na noite de hoje, você que está em casa, você equipe que está aqui nessa noite, Deus está ativando a unção profética da nossa geração. Eu acredito que a unção que Deus vai liberar na noite de hoje é uma unção para você tocar em cidadãos distintos. Por quê? Porque toda vez que você toca em pessoas distintas, o resultado é que você conquiste todo um território, toda uma geografia. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, cujo tema será despertando a unção profética. Então eu começo a profetizar que essa noite Deus estará despertando você de uma sonolência espiritual e está provocando uma atitude sua em relação a tudo isso que tem acontecido com a nossa geração. Coloca aí para mim, o primeiro texto é apenas uma referência, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler algo aqui para vocês, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, é quem, Gil? É você ou é ele que está lá no... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu venho com essa Bíblia física aqui, mas é uma benção. 2 Timóteo, diz assim, lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Obrigado, hoje à noite eu estou com uma assistente aqui maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Pago sua janta hoje, caso você queira. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero que vocês entendam. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Semana passada, na verdade no domingo, eu falava a respeito de Paulo pregando a igreja de Coríntios, uma igreja que estava confusa no meio da sua identidade, uma igreja que baseava a sua identidade. Veio sem copo hoje? Quem foi que trouxe essa água aqui hoje? Não abriu a garrafa para mim. Foi minha assistente? Obrigado, meu amor. A janta já está paga. E no domingo eu estava dizendo que Paulo se preocupou porque aquela igreja, a igreja de Coríntios, eles pregavam baseado na identidade da placa denominacional a qual estavam congregando, ou debaixo do nome dos pastores renomados que lideravam as igrejas. E hoje, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele vem trazer algo importante para mim e para você, Nandinho. Ele está falando assim, olha, por essa razão eu torno a lembrá-lo, que mantenha viva, ou que despertes o dom de Deus que está em você, mediante o que? A imposição das minhas mãos. O que Paulo está falando é para uma igreja que estava espiritualmente, ministerialmente adormecida, havia se esquecido da palavra de ordem que os céus haviam liberado. Mas entenda uma coisa, vamos agora na palavra, que é 1 Reis, capítulo 19. Eu preciso ler, por mais que seja um pouco extenso, eu vou ler aqui. Eu estou lendo na versão NVI, Gil, que fala sobre a fuga do profeta Elias para Horebe, o monte de Deus.
Brevemente, Nandinho, eu tenho uma palavra, que se você não sair daqui hoje, um matador de demônio, como diz o pastor Will, um caçador de fantasma igual o pastor Saulo, você pode jogar a toalha, e eu paro de chamar você de da roça. Presta bem atenção, você que está em casa, essa noite Deus está entregando em suas mãos uma unção poderosa para desbravar territórios. Chegou o tempo de conquistarmos o território ao qual Deus nos colocou. Semana passada, no domingo, Deus falou a respeito da nossa identidade. Hoje, Deus está falando, intercessão, que está liberando uma unção de conquista, uma unção de ousadia, uma unção de trepidez. E se tiver crente frouxo, se prepara, aperta o cinto, porque o pau vai quebrar de quina. É pau no gato sem massagem, meu filho. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado. Nandinho, me ajuda aí. A presença de Deus nesse lugar. Fica nessa aí, tá, bebê? Doce presente. A presença do Espírito Santo vai inundar a sua casa. Olha só, voltando aqui, versículo 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Olha isso. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse-lhe: saia, fique aqui no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estes estão procurando matar-me. Versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto,
fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Fecha os olhos. Amigo Espírito Santo, eu creio que doce é a tua presença aqui nessa igreja, aqui nos lares que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. E eu acredito que ainda que esperássemos um terremoto, um maremoto, um vendaval, há uma doce presença. Há uma doce presença entrando na tua casa agora. Há um doce espírito. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações. Louvado. Ei, você que está escondido com medo da morte, você que está escondido por causa da afronta do principado jezabélico, Deus mandou dizer para você: levanta, come, bebe, porque ainda será muito longa a tua caminhada. Presta bem atenção nesse contexto histórico. Nós estamos falando, pastor Will, de um dos maiores vultos proféticos da história da Bíblia, o profeta Elias. Interessante, Tiago Vitor, que às vezes eu fico reparando o posicionamento da igreja, e a nossa igreja está como estava a igreja do século 21, está posicionada tão quanto estava a igreja na época aqui do profeta Elias. A igreja do século 21, pastor Alain, parece que prefere a aceitação social a ter que confrontar os pecados tolerados, para que as igrejas permaneçam cheias, Bahia. Ouça isso, Thalita, eu vou repetir. Parece que a igreja do século 21 prefere a aceitação, ouça isso, Aquino, dos pecados tolerados, Caleb, Amanda, para que as igrejas permaneçam cheias. Só que há um grande problema. Por quê? Porque quando há uma tolerância em relação aos pequenos delitos morais e espirituais, acontece a prostituição cristã. Prostituição é quando alguém negocia o próprio corpo em busca de benefício próprio. E às vezes nós culpamos as igrejas, nós culpamos os ministros, mas a igreja tem marido, ela não é uma prostituta, ela é noiva. E a hora que o noivo vier buscar a sua noiva, ai dos cafetões que têm tentado prostituir a noiva. Prestarão conta, sim, daquilo que estão fazendo, Luizinho. Mas olha só, presta bem atenção. Nesse contexto em que estamos lendo aqui, nós estamos falando de um homem que marcou a sua geração com um poder profético. Elias foi aquele que adentrou dentro do palácio, botou o dedo na cara de Acabe e falou: olha, segundo a minha palavra não vai haver nem orvalho nem chuva. Esse Elias que nós estamos falando aqui, apóstola Dani, é o mesmo Elias que desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Falou assim: ei, cambada de frouxo, vamos fazer o seguinte, vocês são bons mesmo? Então tá bom. Então nós vamos fazer um negócio aqui, Thalita. Ó, você pega aí os boizinhos, prepara aí, porque eu vou preparar aqui. Só que quando nós lemos o capítulo 18, olha, o capítulo 18, olha aí, ó, menino da intercessão. O capítulo 18 relata a vida do profeta Elias em um dia. Em um dia, Elias vai lá, desafia os profetas de Baal, chama eles para ir para um desafio lá no Monte Carmelo. E aí manda eles prepararem o sacrifício deles. E o que Elias faz? Olha, gente, não tinha água, estava numa escassez doida. Aí Elias, profeta pra caramba, faz o que? Arthur falou assim: olha, eu quero que traga água para mim. Gente, olha que interessante, ele havia profetizado alguns anos antes que não haveria água.
que não choveria porque não teria orvalho nem chuva. Agora em meio à seca, na hora de preparar o holocausto, ele fala assim: eu quero água. Eu tenho certeza que isso ele pediu para provocar a fé do povo, Bahia. Presta bem atenção. A sua maior dor será o maior ponto de exaltação de Deus na sua vida. O povo estava na sequidão. Ouça aí, você que está em casa, aquilo que mais dói na sua vida hoje vai ser onde o Senhor mais será glorificado na sua vida. O povo estava na seca, e aí ele chega e fala assim: ei, traz água. Como que eu vou trazer água se está na seca? Não sei, se vira, pede a apóstola Dani para trazer, mas traz água. Eles trouxeram água. O que o cara fez? Estava na sequidão doida, Charlinho. Ele pegou e jogou, molhou o sacrifício, molhou o altar, pastor Will, e mandou fazer até esqueci o nome do negócio. É porque o nome é feio, minha Bíblia fala regaço. Mandou fazer um córrego assim, ó. E ele encheu aquele negócio de... Gente, o cara é doido. Ele pegou aquilo que representava a dor. Ele pegou o remédio e falou assim, ó, tá aqui, ó, e derramou. A Bíblia diz que agora Elias então fala para o povo assim: aí, chora aí, chora aí, chora aí, eu quero que você clame o seu Deus. E os caras chorando lá e ele daqui zombando. Os caras chorando lá e ele daqui zombando. Ele falou assim: agora parei com a minha vez. Ele falou assim: olha só, Deus, eu não tenho nada com esse negócio, foi o Senhor que me chamou para cá. Mas olha só, eu disse para eles que o Deus que respondesse com fogo era Deus de verdade. Imagina, Nandinho, nesse momento eu acho que foi que surgiu a canção Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Ele falou: eu quero fogo, eu quero fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu, mas desceu, lambeu tudo. Eu estou falando desse cara macho pra caramba. Gente, em um dia, o capítulo 18 relata toda a história, todos os feitos marcantes de um homem corajoso chamado Elias. Só que agora no capítulo 19 a história muda. Por quê? Porque surge em cena uma rainha por nome de Jezabel. Eu quero que fique muito bem esclarecido aqui, porque de repente, se não der tempo de eu terminar aqui hoje e a apóstola Dani concordar comigo, domingo eu estou pregando de novo. Ela queria saber, Nandinho, quem é pregador? Eu falei: eu. Nós estamos de como é que fala o nome? De ficar em casa? De castigo não, de quarentena, de castigo. Então, já que eu não tenho nada a fazer, eu quero pregar. Larga eu pregar. Preste atenção. Jezabel, para muita gente, representa uma mulher que era mandona. É engraçado que, se você for em determinado lugar, você pegar um grupo de meninas bonitas e de repente chegar uma mais bonita do que aquele grupinho, com certeza as bonitas do grupinho vão olhar uma para outra e falar assim: lá vem Jezabel. Por quê? Porque mulher não está preparada para ver uma outra destacar-se mais do que ela. Mulher feia, então, quando vê uma mulher bonita e ela está em banda, ela quer até bater na bonita para que a bonita fique feia igual a ela. Mas olha só, Jezabel nada tem a ver com uma mulher. Por quê? Porque Jezabel era um principado. Eu queria que você entendesse o que é um principado. Principado não é demônio. Principado, na verdade, é uma hierarquia espiritual, seja de anjos do Senhor, ou seja de anjos maus, aí da linhagem de Lúcifer, diabo, demônio, cabrunco, satamoito, o que você quiser. E esses principados são, na verdade, governantes de territórios. Então entenda, a Bíblia diz que aparece agora quem? Jezabel, a filha de um rei que era politicamente correto, que casou-se com Acabe, no nível de influência que ela exercia. Ouça, ela conseguiu contaminar o povo escolhido de Deus em um nível de apostasia tremendo. E o que é apostasia, senão uma mudança de fé? O que é apostasia, senão você abandonar a sua profissão de fé, na verdade a fé no Deus vivo? Então presta bem atenção, olha o que eu tenho para te falar. Em 1795, ouça isso aqui, um homem chamado Edmund Burke, ele disse assim: a única coisa necessária para que o mal triunfe é tão somente que os bons não façam nada.
Edmund Burke, 1795, ele disse: a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os bons não façam nada. A Bíblia diz agora que um dia anterior, Elias havia desafiado o povo, orou, o fogo desceu, ele matou mais de 450 profetas de Baal, fez e aconteceu, mas de repente, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Acabe. Ele correu para casa e ficou triste, chegou em casa fazendo beicinho, eu estou triste. A mulher dele, macho pra caramba, Jezabel, chegou e falou assim: o que está acontecendo aí, seu frouxo? Conhece homem que é assim, pastor Will? Briga na rua, se aborrece no trabalho, chega em casa. A mulher fala: o que foi? Meu. A mulher fala assim: engole o choro. O que foi, Acabe? Eu vou resolver o problema para você. Elias, o profeta, ele orou, o fogo desceu, consumiu tudo lá, ele ainda matou os profetas nossos todinhos, Jesus. Ela falou assim: o quê? Eu vou matar esse Elias. O que ela fez? Mandou recado para Elias. Falou: Elias, a minha vida pela sua, se amanhã nesse horário você não tiver decapitado. Agora presta bem atenção, o que eu quero que você entenda nessa noite com simples palavras. A Bíblia diz que eu e você somos repletos de dons e autoridade espiritual, sim ou não? Mas se isso é verdade, por que eu e você temos o hábito de nos acovardar toda vez que sofremos uma afronta ou uma ameaça diante de algo que nos parece ser perigoso? Se você tem unção, se você tem poder, por que você está com medo? Se Deus disse: olha, eu venho aqui te relembrar para que você mantenha acesa a chama, o dom que está em você. Nós somos os crentes do poder, mas quando o pau quebra, meu filho, ó, a gente bota para correr. Deu até um versinho: crente do poder, pau quebrou, bota para correr. Agora a Bíblia diz aqui, a apóstola fica olhando para mim: calma aí, apóstola, vou terminar já. A Bíblia diz aqui que após confrontar o pecado que assolava aquela geração, o profeta foi afrontado. Qual foi a primeira coisa que o profeta fez quando ele se sentiu ameaçado? Fugiu. Interessante que nesse versículo, nesse capítulo 19, nós vamos ver que quando ele é afrontado, quando ele se sente ameaçado, ele foge. Só que no capítulo 18, um capítulo antes, a Bíblia mostra para mim e para você que um posicionamento dele firme, um posicionamento dele convicto do Deus que ele servia, mudou a atitude de toda uma nação. Eu estou falando do mesmo homem num curto espaço de tempo, ou seja, questão de 24 horas. Só que tem um lance, gente, se nós analisarmos aqui, Jezabel, ela não era inimiga das mulheres, como muita gente pensa. Porque no contexto histórico, Jezabel significa sem marido, lixo, casta. Se o nome Jezabel significa sem marido, Jezabel representava alguém que não respeitava a autoridade. Então vale lembrar que Jezabel nunca foi uma mulher em si, mas representa um principado, um governo do mal que atua em territórios, em geografias, fazendo o quê? Querendo roubar a autoridade dos homens que foram instituídos por Deus. Presta bem atenção. Quando agora Elias se encontra ameaçado, o que é que ele deve ter pensado? O quê? Ai meu Deus, será que tudo que eu fiz foi em vão? Será que todas as orações no monte, será que todos os sacrifícios, raspei cabeça, andei descalço, só bebi água, não comi nada, será que nada disso valeu? Por quê? Porque é isso que acontece comigo e com você, quando nós estamos agindo num grau
de autoridade, de unção, de poder, mas nos deparamos com algo que nos traz um confronto, que nos traz um nível de ameaça, automaticamente a nossa fé é abalada. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa noite eu venho aqui mais uma vez, vou repetir: lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Deus não te deu um espírito de fracasso, de temor nem de covardia. Essa noite Deus está reacendendo a chama da conquista territorial, a chama dos influenciadores geográficos, porque essa noite se levanta uma geração que vai destronar principados jezabélicos. Não tem principado, não tem potestade que vai ficar de pé, porque uma nova geração está se levantando nessa noite. Só que se nós lermos aqui o versículo 4, nós vamos ver, Caleb, que a depressão que Elias entrou foi tão grande que ele fez o quê? Correu e se escondeu na caverna. Agora eu começo a pregar, foi só a introdução. Vou pregar em 15 minutos. Elias agora se sentiu ameaçado. O que ele fez? Entrou em depressão. O que ele fez? Correu para a caverna. Tem muito crente aí, Daniel, que você fala assim: irmão, como é que você está? Pô, cara, eu estou na caverna, Se o cara falar para você que ele está na caverna é porque ele está com medo. Mas olha só, Deus permite também que eu e você, profetas corajosos, homens cheios da unção, vivamos o nosso momento de caverna. Por quê? Porque é o tempo do renovo. Então, se você está na caverna, eu não considero você um frouxo. Eu considero você alguém que lutou um grande combate, venceu e agora está captando forças, porque algo maior vem pela frente. Presta bem atenção, vamos entender aqui. Quem era Jezabel? Jezabel era um principado do mal que influenciava pessoas através de pensamentos, através de conduta. Agora o que de o mesmo homem que havia derrotado uma geração profética os frouxos e apostataram a fé, é o mesmo que agora corre para a caverna depressivo. Interessante que ele estava na caverna e de repente a Bíblia diz que Deus envia um anjo para levar comida para ele. Olha que contraditório. Deus mandou ele confrontar o pecado da geração. Ele vai lá e confronta. Ele agora é confrontado. O que ele faz? Ele corre com medo. Ele vai e se esconde. Mas de repente, a Bíblia diz que Deus manda um anjo levar comida para ele. O anjo toca nele e fala assim: ei Elias, levanta, come, bebe, cara, você precisa de força. Elias levantou, comeu, bebeu. Mas o que ele fez, gente? Dormiu de novo. Eu quero que você entenda com isso. Deus está falando assim: olha, essa noite eu vou entregar algo em suas mãos, mas não é para você descansar, é para você levantar e avançar. Elias bebeu, comeu e fez sabe o que, querido? Voltou a dormir. Só que aí de novo Deus mandou o anjo foi lá e bateu de novo. Seu Elias, o seguinte foi: levanta, seu frouxo. Já falei para você comer e beber, porque a caminhada vai ser longa. Aí que Elias se despertou. Mas olha só, gente, vem comigo aqui. Eu quero saber qual de vocês que já leu esse texto aqui e já pensou assim: se Deus sabia que Elias estava fugindo de uma ordem que ele havia dado, por que ele ainda mandou o anjo ir lá para dar comida para Elias? Quem já parou para pensar nisso? Eu parei essa madrugada. Eu já li esse texto várias vezes e somente essa madrugada eu tive esse entendimento. Pastor Alain, se Elias estava fugindo de algo que Deus havia mandado, assim como Jonas fugiu uma vez, Deus ainda mandou, apóstolo Dani, o anjo ir lá levar comida e bebida para ele. Já parou para pensar nisso, Thalita? Deus sabia que Elias estava determinado a fugir. E eu cheguei ao seguinte entendimento: Deus conhece o coração do homem melhor do que o próprio homem. E mesmo o homem estando disposto, olha isso, Rose, a fugir daquilo para o qual foi chamado a fazer, Deus permite que seja feita a vontade do homem. Porque Deus quer ver até onde vai a sua coragem de fugir do medo, mas também espera pelo momento oportuno de tratar você naquilo que te amedronta.
A Bíblia diz que enquanto Elias estava ali, Deus deixou ele correr. Ele correu. Gente, a Bíblia diz que ele correu muito. Foram 40 dias e 40 noites correndo. Imagina, Elias correndo igual um doido. Ai, Jezabel, ai, Jezabel, ai, Jezabel. O cara deve ter tomado um carreirão. Eu acho que nem Usain Bolt. É Usain Bolt o nome do cara, né? Usain Bolt, sei lá como é que é o nome. Usain Bolt, sei lá. Eu acho que nem esse cara correu mais do que Elias. Elias devia estar com fome, cansado. E ainda como? Todo estragado de medo, né? Aí vem um anjo. Senhor Elias, acorda, come, bebe. Gente, Deus é tão bom. Tu és bom em todo tempo. O cara correu 40 dias, 40 noites cansado. E Deus ainda mandou um anjo servir. Deu na paz. Se engana não, bobo. Deus sabe que você tem fugido daquilo para o qual Ele te chamou. Ai, mas Deus é tão bom, veio o suprimento, veio. Sabe por quê? Porque Deus não vai querer que você morra dessa luta, não. Deus quer você forte, que quem vai te arrebentar vai ser Ele. Corre, covarde. Corre. Eu fico imaginando Elias correndo. Elias. Aqui, Fernando, Elias correndo. Hã? Já viu essa carreirinha aqui? Hã? Corre ali. O profeta corre diferente, né, varão? Ei, presta bem atenção, pode correr. Você está fugindo daquilo que Deus mandou? Pode correr. Ah, você está vendo a bênção, o milagre. Não se alegra muito não, sabe por quê? Deus está te fortalecendo para você correr daquilo que te ameaça de morte. Porque você estando forte, você vai bater de frente com Ele. Corre, corre mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Deus falou assim: Elias, volta lá. Versículo. Vê só o versículo 15 aí. Versículo 15. Versículo 15. Elias correu para caramba. O Senhor disse: pode voltar pelo caminho por onde aí. Outra, é pelo caminho que veio. Não vai pegar atalho não. Não mandei você correr igual maluco. Sabe o que é isso? Não adianta, meu filho. Pelo caminho que você fugir, você vai ser obrigado a voltar para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Para de fugir. Se Deus mandou, está mandado, não adianta. Ah, mas então se Deus está mandando comida, Deus está mandando suprimento, é para avançar, né? Não, é porque Deus quer você forte, que você vai ter que voltar. Ei, presta bem atenção. Só que tem um grande lance aqui. O desejo de Deus era que Elias voltasse e confrontasse aquilo a que ele mais temia. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Essa noite Deus manda te dizer: come, bebe, se fortaleça, porque aquilo que te amedronta vai ser derrotado quando você estiver posicionado e disposto a confrontar aquilo que deveria ter confrontado antes. Não adianta, eu estou falando para homens e mulheres que têm um chamado profético para libertar o cativeiro de uma geração escolhida pelo Senhor. É com você que eu estou falando. Levanta, come, bebe, porque vai ser pau no gato sem massagem. Só que aí tem um porém. Versículo 15 tem uma revelação tremenda. Olha isso, Luciana. Eu vou repetir. Se Deus sabia, olha isso, Vitão, pode preparar a sua aula. Se Deus sabia que Elias estava fugindo de uma missão, Talita, Deus ainda vai servi-lo? Sim. Eu ainda pensei assim: Deus é bom. É porque Deus sabia que ele estava com fome. Negativo. É porque Deus o estava preparando para fazer o caminho de volta e completar a missão da qual ele havia sido designado. Essa noite, Deus estará te dando armas, recursos e estratégias para que você volte do lugar aonde você parou e termine aquilo que Ele mandou você terminar. Ei, você que está sentado em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, eu quero dizer para você que você não vai morrer enquanto você não concluir aquilo que Deus mandou você concluir. Não tem Covid, não tem um cabrunco.
não tem Covid, não tem a praga da Jezabel. Levanta, bebe, come e passa o rodo. Sabe por quê, apóstola Dani? Porque Deus não deu suprimento para Elias avançar, não. Deus deu para ele voltar. O que eu quero que você entenda, que aquilo que você teme te governa, o medo que você sente te aprisiona e você não sai do lugar. Você pensa que está fugindo, mas não está, não. O grande problema, entenda, é que quando o profeta, Arthur, fugiu, ele levou com ele toda a autoridade que estava já liberada para aquela geração, Camila. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa me ouvindo. Cabra macho, mulher fêmea. Quando você foge da briga, quando você foge daquilo que Deus estabeleceu para que você cumpra, ainda que você fuja, beleza, pode fugir, mas você deixa desguarnecido aqueles que dependem espiritualmente do seu posicionamento. Foi isso que Deus estava falando para Elias. Elias, você pode voltar, meu filho, pode voltar. Só que tem um porém. Deus falou assim: Elias, você quer fugir mesmo? Tá, então você vai fazer o seguinte, você volta, mas vai fazer o seguinte: chegando lá você vai ungir Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu para suceder você como profeta. Sabe o que Deus está falando? Elias, eu lamento te dizer, cara, mas tudo aquilo que você fez no passado, ficou no passado. Já que você não quer se posicionar e avançar naquilo que eu estabeleci para você, fica tranquilo, mas você vai pegar o que eu te dei e vai depositar na mão da próxima geração. Estou falando para homens e mulheres de coragem. Quando você não estiver disposto a se posicionar e cumprir o que Deus mandou, Ele vai fazer com que você volte aonde você parou e entregue nas mãos de pessoas que tenham mais coragem do que você tudo aquilo que Ele depositou nas suas mãos. Agora, a Bíblia diz que Elias tem que ungir Jeú como rei. Mas olha só que interessante, eu vou pular Azael, porque Azael também, Azael amarelou na missão. Só que tem um porém. A Bíblia diz que Jeú recebeu unção de rei, Eliseu de profeta. E qual é o mistério nisso aí? Eu estou falando nessa noite que Deus está despertando a sua unção profética. Por quê? Porque Elias, ele se movia nas duas funções. Ele era a própria manifestação do governo dos céus na terra. Ele estabelecia decretos, os decretos se cumpriam. Aquilo que ele provocava na terra era consequência do que era liberado no céu. Só que agora Deus fala assim: olha, Elias, já que você não tem disposição, você vai ter que ungir Jeú. Por quê? Porque o papel de um rei é estabelecer decretos e tornar esses decretos reais. Só que Eliseu receberia a porção dobrada da unção profética. Quando nós lemos esse texto aqui, eu quero que você entenda. Quando Elias fugiu daquilo que ele deveria ter feito, ele não passou do lugar até onde Deus o deixou chegar. Ouça, se de repente você percebeu que você não está conseguindo avançar, olha para mim, você não está conseguindo romper, você fez até aqui, operou milagres até aqui, já trabalhou até aqui, serviu até aqui, não está conseguindo avançar, presta bem atenção, é porque Deus sabe que o seu desejo hoje é fugir. Então o máximo que você conseguiu chegar foi até aqui. Sabe quando é que você vai avançar? Quando você se posicionar e falar assim: não, Senhor, ainda que eu faça o caminho de volta, eu vou cumprir a missão dada, porque missão dada é missão cumprida. Só que tem um lance. Agora a Bíblia vem dizer para mim e para você que se eu e você não cumprirmos a missão para a qual fomos designados, ficaremos estagnados naquilo que foi liberado sobre nós. E esse texto me deixa muito impactado. Por quê? Marcos capítulo 3, vamos, Charlinho, eu preciso adiantar aqui. Marcos capítulo 3, versículo
Marcos capítulo 3, versículo 27. Aí eu achei esse texto aqui, lembrei dele. Marcos 3, 27. Olha o que aconteceu com Elias, para você entender. Quem está falando isso aqui é Jesus. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, e só então poderá roubar a casa dele. Quando Jesus está falando disso aqui, eu lembrei dessa situação aqui, porque a Bíblia fala que Jesus está dizendo o seguinte: sabe quem é o homem forte ali? É o líder, é o cabeça, é o pastor, é o marido, é o chefe da casa. Esse é o homem forte. O que são os bens? Os bens são os frutos que foram conquistados. E o que é a casa? A casa é o seu território. Vamos recapitular? Jesus falou assim: olha, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens. Ei, o que é a casa? É o seu território de domínio. Quem é o homem forte? É você que Deus estabeleceu no governo, seja da sua casa, da sua família, da sua empresa, na sua igreja. E o que são os bens? São os frutos de tudo aquilo que você produziu em Deus. A Bíblia está dizendo que ninguém será capaz de se mover, se não atropelar o forte. Eu tenho outra coisa para você raciocinar nessa noite, estou terminando aqui. Quem era o marido? Jezabel ou Elias? O marido quem era? Elias, sim ou não? Perdão, Acabe. O marido era Acabe, hein? Não faz isso não. Aí já é judiar demais do cara. Fala que Elias casou com Jezabel, misericórdia, coitado do profeta, né? Tá lascado. Presta atenção. Quem era o homem nesse relacionamento? Acabe. Então Acabe era o líder, sim ou não? Sim. Mas você prestou atenção que lá desde o capítulo 17 do livro de 1 Reis, Elias enfrenta Acabe? Reflita. O líder, o cabeça, o macho, o alfa, era Acabe. Em qualquer momento, do capítulo 17 até o capítulo 18, em qualquer momento você vai ver Elias confrontando Acabe, botando o dedo na cara, dizendo: toma vergonha, Só que tem um porém. Agora no capítulo 19, a Bíblia diz que ele tem medo de Jezabel. Gente, ele não teve medo do marido, mas teve medo da esposa. Por quê? E agora eu chamo a sua atenção, apóstolo Adão, presta atenção nisso. Já pensou nisso? Você já pensou nisso, pastor Will? Olha só, o chefe do negócio ali, o rei era Acabe, a mulher era Jezabel. O profeta em momento algum teve medo de confrontar o rei. Mas quando a mulher do rei se manifestou, o profeta teve medo. Mas entenda uma coisa, e isso aí foi uma revelação que Deus liberou no meu coração essa madrugada. Acabe, ele tinha apenas uma nomenclatura, um título. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Jezabel. Por que, homem? Por que, pastor? Porque o dia que você abrir mão da sua autoridade, você corre o risco de perder aquilo que recebeu, e aquilo que recebeu se tornar contra você. Por isso eu entendi, Elias não teve medo de Acabe em momento algum, mas ele estremeceu diante de Jezabel, que não era nada nem ninguém. Errado. Quantos e quantos hoje estão sobre os altares, estão nos púlpitos, tem título de pastor, título de líder, mas na verdade já não tem autoridade há muito tempo. Por quê? Porque tem negligenciado aquilo que tem recebido de Deus. Ter título é fácil. Eu digo, ser considerado autoridade é uma coisa, agora ter autorização para se mover na autoridade que recebeu é outra. Elias teve medo porque a autoridade ali era Jezabel. Ei, eu tenho visto, gente, lamentavelmente eu tenho visto. Sabe quem era o valente aqui? Jezabel. Olha como está tendo uma inversão de valores aqui na Bíblia. E se nós analisarmos, eu tenho visto, gente, e é lamentável, líderes, pastores, homens com um chamado autêntico, sendo manipulado pela igreja. Porque se Jezabel era uma mulher
sem autoridade, na verdade, era um povo, um território, uma nação que não tinha temor nenhum. A mulher representa a igreja. Se nós analisarmos esse contexto histórico aqui, nós vamos ver que até hoje existem homens que ocupam posições sacerdotais, como pastores, líderes, apóstolos, que apenas são de títulos, porque a autoridade já lhes foi destituída há muito tempo, já tiraram há muito tempo. Você vê que tem homens e mulheres que servem a Deus nos altares, mas que se permitem ser manipulados por membros, que se permitem serem acuados, serem intimidados por sistemas religiosos. Os homens que deveriam estar ao lado dos seus líderes, fortalecendo, se aliançando, trazendo, resposta para essa geração, na verdade são aqueles que se colocam contra, no intuito de tomarem a autoridade da sua liderança. O papel da igreja, lamentavelmente, está invertido. Aí sabe o que está acontecendo? A adoração a Deus se transforma num show. O altar vira um palco, e aqueles que estão aqui se transformam em popstar, porque precisam agradar a plateia para ter a casa cheia. Presta bem atenção, essa noite Deus está despertando o dom profético de conquistador de território que Ele colocou sobre a sua vida, porque esse lugar não é um picadeiro, esse ambiente não é composto por uma plateia, mas por uma igreja com uma veia apostólica e profética tremenda. E outra, não vai haver show. O que nós iremos ver é uma adoração constante ao Deus vivo, que tudo pode, que tudo crê. E se você acreditar nisso, meu filho, a partir de hoje a sua vida muda. Outra coisa, existem lares onde os pais estão sendo intimidados pelos filhos. Você que manda na sua casa, você é o cabeça da sua casa, você é o líder da sua casa, mas é lamentável porque uma casa onde os filhos que ditam as regras, está errado. Está errado. Você está vendo isso aqui? Isso aqui tem nome, isso aqui, ó. O nome disso aqui é cinto. Se você não conhece como cinto, chibata, é para estar lá no lombo desse filhinho que não respeita. Porque o conselho tutelar nada. Quem tem que criar filho é pai em casa. A igreja não tem que educar seu filho não. A igreja vai dar destino profético. Presta bem atenção, o seu filho tem que se submeter à sua palavra. É lamentável que hoje nas igrejas os papéis estejam invertidos, mas isso aí a gente consegue entender por causa dessa inversão de valores. Homens que deveriam ser líderes da sua casa, pastores da sua igreja, mas não são, estão vivendo a influência do principado jezabélico. E olha só, vamos continuar a falar de Elias aqui, para nós terminarmos. Se você reparar, enquanto Elias fugia, tudo aquilo que ele havia recebido de Deus havia definhado. E o que aconteceu? Acabe continuava a oprimir o povo, e a influência maligna através de Jezabel continuava a crescer. Só que essa noite eu quero que você entenda que quando Elias fugia, toda a coragem, toda a intrepidez, toda a ousadia, todo o poder, toda a unção que Deus havia liberado sobre ele, foi junto com ele. Ele deixou aquela geração desguarnecida. Aí Deus falou assim: olha só, você vai levantar, vai comer, vai beber e vai voltar lá, porque a partir de agora, no seu lugar, como rei, eu quero Jeú, como profeta, eu quero Eliseu. Vamos ler só mais um versículo aqui para nós terminarmos. Bota aí, 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Já vi que vou ter que terminar domingo mesmo. 2 Reis, capítulo 9, versículo 33. 2 Reis 9, 33, para nós terminarmos. Presta bem atenção, hein? Enquanto Elias fugia, a unção, o poder, a autoridade fugia com ele. O ministério de louvor já pode até subir, já prepara o louvor que vocês vão adorar aí. Enquanto ele fugia, ele abandonava a unção, o poder, a autoridade que havia recebido de Deus,
e deixava toda aquela geração desguarnecida. Deus falou: Elias, volta lá, porque você vai ungir no seu lugar a Jeú como rei e a Eliseu como profeta. Beleza. Olha, a Bíblia diz o seguinte: então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. E eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e Jeú a atropelou. Vai, sobe aí, Charlinhos. Jeú entrou. Ó, presta atenção, vê se tem alguma semelhança. Elias teve medo, Amanda, correu para a caverna, dormiu. Teve medo, pastor Alain. O anjo foi lá, falou: Elias, levanta, come e bebe. Agora, aquele que sucedeu a ele, ô Vitão, numa unção dobrada de autoridade, de conquista territorial, fez o seguinte, apóstolo Adoni: foi lá, matou aquela desgraça, entrou e falou assim: além de matar, eu vou sentar e vou me satisfazer dos despojos que estiveram na mão dela. Só que a Bíblia diz que ele entrou, comeu, bebeu e ordenou, falou assim: ó, pega aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Ei, ela era filha de rei, mas não tinha atitude de nobreza. Não se engane, as aparências enganam, cuidado. Mas vamos lá, Charlinho, vai, 35. Mas quando foram sepultá-la, olha isso, ó, encontraram o quê? O crânio, os pés e as... Eu termino aqui, porque domingo eu termino a pregação. Presta atenção. A Bíblia diz que Jeú, revestido da unção, da autoridade, do poder que Deus havia liberado, é a mesma que ele está entregando em suas mãos. Ele foi lá, Vitão, passou o rodo nos inimigos todinho que estavam escravizando o povo de Israel. Ele entrou, ele sentou, ele comeu, bebeu, porque ele já tinha cumprido a missão. Ele tinha atropelado Jezabel. Ó, Deus está nos dando uma unção nessa noite, que nós iremos atropelar tudo aquilo que tem roubado a liberdade, tudo aquilo que tem amedrontado, tudo aquilo que representa afronta. Essa noite Deus manda te dizer: levanta, come e bebe, porque nós vamos atropelar qualquer principado que se apresentar diante de nós. Só que aqui tem um mistério e eu vou falar agora para nós encerrarmos. Quando ele jogou lá de cima, a Bíblia diz que ela espatifou no chão, o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, mas havia uma promessa de que os cães comeriam a carne dela. Quando Jeú lembrou, falou assim: rapaz, pega aquela maldita lá e sepulta, porque ela é filha de rei. Quando eles chegaram lá, Charlinho, só acharam o quê? O crânio, os pés e a mão. Eu vou deixar aqui uma pitada de curiosidade para domingo. Por quê? Porque o crânio representa ideologia. O crânio representa arquétipos, projetos de influência para toda uma geração. O crânio representava a autoridade daquele principado jezabélico. Presta bem atenção. Quando a Bíblia diz que eles acharam a mão, a Bíblia diz que acharam a palma da mão. Por quê? Porque profeticamente a mão representa os 5 ministérios, ó: mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Então você consegue entender que quando a Bíblia diz que eles acharam a palma das mãos, na versão original, os dedos não estavam ali, estava a palma da mão. Por quê? Porque a mão representa a igreja, mas os dedos, os ministérios, ó: mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Sabe o que é isso? Os ministérios haviam sido destruídos. Por quê? Por causa da prostituição espiritual. Só que tem um grande lance. E aonde é o segredo? Nos pés. Porque a nossa tradução diz pés, mas o original é genitálias. Por quê? Porque simbolizava o estado da prostituição espiritual que aquela geração estava vivendo. Deixa eu falar uma coisa. Essa noite Deus está entregando em suas mãos a unção de Jeú, porque não ficará Jezabel de pé diante do poder de Deus que está na sua vida. Eu tô interrompendo a mensagem. Domingo eu vou terminar. Eu quero que você, onde você esteja em casa, que você se levante de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Vê se tá ligado aí.
Eu quero que você se coloque de pé. Presta bem atenção. Sacode, balança. Toda pururuca espiritual vai sair. Sabe por quê? Ouça aqui, ó. Ouça aqui rapidinho, Bahia. Ouça aqui. Igreja, eu me movo pelo que Deus manda. Acabou o propósito. Nós não vamos ficar sem comer não. O que nós vamos fazer agora é orar. 3 horas da manhã. Ó, acabou esse propósito de comida. Você precisa estar forte. Você tem que levantar, comer e beber. Porque o que é que nós vamos fazer? Igreja, nós vamos substituir o propósito. A partir de hoje, todo mundo, nós vamos orar 3 horas da manhã. Pode beber suco, Nescau, pode beber Coca-Cola, empapuça, fica gordo, faz o que você quiser. Mas você tem que estar forte. Levanta, come, bebe, porque nós vamos atropelar. Nós vamos atropelar. Nós vamos atropelar. Não vai ficar potestade de pé. Chegou a hora. Se prepara!